Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Beleza com Propósito. Meu nome é Ana Rosa Strini, sou fisioterapeuta, biomédica e apaixonada pela estética. Aqui nós vamos falar sobre estética e, além disso, vamos falar sobre o propósito além da estética. Autoestima, confiança, fé, qualidade de vida. E hoje, nesse primeiro episódio, vou contar um pouquinho da minha história para você. Desde criança, eu sempre gostei muito dessa parte de estética. Não era a pessoa mais vaidosa que tinha, mas eu já gostava. Então, quando eu fui crescendo, eu tinha na minha mente que eu ia fazer ou educação física, ou fisioterapia, ou medicina, que era a área da saúde que eu sempre gostei. Quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, eu entrei com a intenção de trabalhar com ecoterapia. Ecoterapia é uma terapia feita com cavalos, com crianças e também com adultos que têm alguma lesão cerebral ou até crianças autistas. Então eu sempre tive muita vontade de trabalhar com isso, até porque eu gosto muito de cavalo. Mas aí foram passando seus anos, eu fui fazendo a faculdade e fui me interessando para a área de dermatofuncional, que é fisioterapia dermatofuncional. No último ano de faculdade, eu conversando com um amigo que é cirurgião plástico, ele me convidou para trabalhar com ele na clínica dele. Foi aí que tudo começou. Então eu terminei a faculdade e fui trabalhar nessa clínica de cirurgia plástica. E ali eu trabalhava com a parte de pós-operatórios e também trabalhava com alguns aparelhos para gordura localizada, celulite. Ali foi quando tudo começou e eu vi que eu estava, assim, amando essa área de estética. Mas nessa época eu já tinha o meu filho, o primeiro filho, Luiz Guilherme. Ele tinha 6 meses quando eu comecei a trabalhar nessa clínica. Então, para mim, não era tão fácil. Para as profissionais que são mães, sabem como é difícil a gente conciliar a questão de trabalho e criança pequena. Então foi quando eu estava trabalhando demais, estava a minha rotina de trabalho muito intensa, de manhã e à tarde, e às vezes eu chegava em casa e eu falava, meu Deus, não estou tendo muito tempo com meu filho. Então foi quando eu comecei a trabalhar simplesmente meio período e continuei aí nessa área por algum tempo. Bom, depois que eu saí da clínica, né, eu montei de sociedade com uma prima uma clínica com salão de beleza. Mas, gente, eu falo, a gente nunca pode montar aquilo que a gente não sabe fazer. A parte da clínica ia bem, ia tranquilo, mas a parte de salão de beleza era muito complicado, porque eu dependia de terceiros. Então, às vezes faltava manicure, às vezes faltava cabeleireiro, era muito complicado a gente estar ali e ter que virar para a cliente e falar, olha, você tá com com a sua mão marcada, mas a manicure não veio. Então, pra gente era muito complicado isso. Só que nesse tempo, mesmo com essas dificuldades aí, foi um comércio muito legal que a gente teve, né? Porém, aconteceu que o meu filho mais novo daí ficou doente e eu tive que vender a parte da sociedade do salão de beleza da clínica e eu vendi para uma amiga e para uma outra prima que elas continuaram ali por um tempo também com esse negócio. Quando eu percebi que o meu filho estava bem, que já eu poderia voltar, eu montei uma clínica e nessa clínica foi onde eu consegui colocar vários profissionais trabalhando comigo, tinha vários aparelhos novos, comecei a trabalhar com a parte mais injetáveis. Então, assim, eu tinha médicos, enfermeiras, profissionais da estética, fisioterapeuta, era uma clínica grande, onde eu conseguia fazer um grande giro na clínica, né? Então a gente trabalhava muito ali. E veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu fiquei um pouco assustada, porque a gente não podia atender e as contas não paravam de chegar. E foi quando eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas eu sempre olhei para Deus e falava, Deus, e se eu cheguei até aqui, o Senhor não vai me deixar desistir. E eu não desisti da minha profissão, mas eu tive que desistir da minha clínica, porque a clínica ela tinha um custo grande, né? E tinha outras pessoas que dependiam dali, que trabalhavam ali,
da forma comissionada, mas trabalhava. Então foi quando eu decidi fechar. E peguei e fui trabalhar em salas, alugando sala em outras clínicas. Aí aluguei uma sala numa clínica, depois aluguei uma sala em outra clínica e fui trabalhando, mas eu nunca parei. Até que veio o desejo novamente no meu coração de montar a minha clínica, que é essa clínica que eu estou hoje. Então chegou uma época que eu falei, agora eu quero fazer outra faculdade. Porque estava muito a questão dos conselhos, o que podia fazer, o que não podia fazer. Eu falei, bom, para não ter complicação, eu vou fazer outra faculdade. Foi quando eu resolvi fazer biomedicina, que foi uma faculdade incrível também que eu fiz presencial e aprendi muito mais. Depois fiz a minha pós-graduação em biomedicina estética e desde então, gente, eu nunca parei de estudar. Só que a gente estuda técnicas, nós estudamos novas tecnologias e às vezes quando você trabalha, eu estou há 19 anos na área, quando você trabalha com o ser humano, você começa a perceber que às vezes tem outras coisas além de só técnica ou só estudar, enfim. O que começou a acontecer comigo? Eu sentia que as pacientes chegavam aqui na clínica e elas olhavam dentro dos meus olhos e eu falava assim, não, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que perder celulite, não, você tem que fazer preenchedor aqui, ou vamos fazer enzima para emagrecimento, ou para gordura localizada. E a gente vai fazendo vários tratamentos, elas chegam com uma expectativa que às vezes eu como profissional, ou você como profissional da estética, nunca vai conseguir. Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a entender que às vezes a paciente, as mulheres ou até homens, estão passando por um momento que hoje é tudo muito internet. Hoje a visão está tudo muito na internet. Olham mulheres na internet com filtro. Hoje em dia tem N aplicativos que você consegue deixar a mulher bem mais bonita. Então, o que eu comecei a colocar dentro das minhas avaliações, dentro das minhas consultas? Muita conversa, muito diálogo. Qual a expectativa que você tem? Aonde você quer chegar? Por quem você quer ser aceita? Porque às vezes a pessoa chega aqui, tem pessoas assim que chegam, pacientes que chegam com várias coisas para fazer, mas tem pacientes que estão lindas e querem se mudar, se modificar por inteira. Então foi quando eu veio a ideia, a vontade de falar. Mas para eu falar diretamente com a paciente sobre isso, às vezes ficava complicado. Então eu abrindo esse espaço aqui, eu vou poder contar alguns casos, eu vou poder falar sobre a verdadeira beleza. E uma beleza com propósito, porque é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero passar para as minhas pacientes. Eu quero passar muita técnica, com certeza, quero passar muitas coisas novas, quero cada vez mais me aprimorar no que eu faço para poder deixar as minhas pacientes mais lindas. Mas além disso, eu quero que as minhas pacientes entendam que a verdadeira beleza não é só aquilo que está por fora, mas o que nós temos por dentro também. E o que seria? Além de muito amor, além da fé, além da gente entender que para você ser amada, você não precisa ser só bonita por fora. Porque às vezes a pessoa fica naquela procura incessante e faz um procedimento aqui, faz um procedimento ali e nunca ela consegue estar bem. Ela sempre está em busca de alguma coisa. Então é isso, esse é o propósito desse podcast. Eu quero falar sobre estética, quero falar sobre beleza, quero falar sobre fé, propósito, mulheres, quero trazer muita coisa boa para vocês aqui. E espero que vocês gostem e espero que eu possa passar para vocês o melhor. Obrigada por estar comigo nesse começo e até o próximo episódio.